Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Cafezinho com a Renata. Dessa vez a gente vai discutir um assunto polêmico. Estão querendo aumentar o gabarito de Cabo Frio, ou seja, verticalização da cidade, construir prédios de 12 e até 16 andares. É o meio ambiente sob ameaça. Para tratar desse assunto, nosso convidado... Lucas Miller, sou candidato a vereador pelo PSOL. A gente vai trazer esse tema e muitos outros agora no Cafezinho com a Renata. Bora tomar um café, Lucas? Bora! Mais uma edição do Cafezinho com a Renata, direto do brasileiríssimo Happy Coffee com Lucas Miller, candidato a vereador. Tá bom o café, Lucas? Muito bom. Aqui é uma delícia. Isso aí. Lucas, estão querendo aumentar o gabarito dos prédios aqui em Cabo Frio. Para quem não está entendendo, Cabo Frio os prédios são pequenos, podem ter no máximo até 5, 7 andares, não é isso? E estão querendo botar até para 16, Lucas. Isso, Renata. Isso, na verdade, é uma minuta que está no Conselho da Cidade e agora deve ir para a Câmara. O que é essa minuta? Essa minuta, na verdade, ela é uma lei complementar do Plano Diretor de Cabo Frio. E essa lei de uso e ocupação do solo, que realmente é preocupante para toda a sociedade de Cabo Frio, que pega Cabo Frio, né, Tamoios, enfim. Então tem bastante coisa nessa minuta que a gente discorda completamente. Uma dessas coisas é a verticalização até 16 andares. No entanto, a gente teve uma vitória importante essa semana, nessa segunda-feira agora, que o Conselho da Cidade, juntamente com o planejamento, ouviu a população, recuou em relação a alguns gabaritos, e a gente quer pontuar aqui no seu programa. Por que você é contra o aumento do tamanho dos prédios? Qual a explicação para isso não ser uma pauta dos militantes da causa ambiental? A primeira coisa, Renato, que a gente não é aquele ecochato, né? Ninguém aqui é contra a construção civil, geração de emprego e renda, enfim, desenvolvimento da cidade. No entanto, Cabo Frio hoje não tem infraestrutura para a questão atual. Você vê o caos que é no verão, né, em relação ao trânsito da cidade, em relação a essa poluição sonora, que é muito barulho o tempo todo. A Enel, a questão energética, o tempo todo tem problema, tem apagão. Semana passada mesmo teve apagão na minha casa. E estamos na baixa temporada, né? Exatamente. A questão do esgoto, né? A Prolagos não faz nem 40% do que deveria. Aqui no centro, então, fica um cheiro horrível na alta temporada, né? A Praia de Siqueira toda poluída. A gente vê, ou seja, vários problemas ambientais na cidade, e essa verticalização, nesse momento, é muito ruim, né? E a gente se preocupa também em relação à sombra, na Restinga, em relação à circulação dos ventos. A gente pega as ilhas de calor em qualquer lugar do mundo, são ilhas de calor dentro desses prédios, né? Então isso realmente preocupa muito a sociedade de Cabo Frio. Aqui no centro da cidade seria até 12 andares, né? De 11 a 12 andares. Então é preocupante, ou seja, a gente está falando de dobrar a altura dos prédios da cidade. Então é importante a população estar atenta a isso e comparecer às sessões da Câmara que estão discutindo esse tema, não, Lucas? A última reunião sobre a verticalização dentro do Conselho da Cidade aconteceu na segunda-feira. E tivemos 4 vitórias muito importantes. A primeira, que o gabarito estava 44,5 metros de altura, a gente conseguiu reduzir para 32,5, ou seja, atualmente no máximo 16 andares, agora vai para 12 andares. Essa foi a primeira vitória nessa segunda-feira. A segunda vitória foi em relação a Perinas, que era o gabarito maior desses 44,5 metros de altura, a gente conseguiu reduzir para o padrão atual, ou seja, 14,5 metros de altura, né? O outro ponto foi aquele Ilha da Conceição, que a gente, entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, aquele empreendimento que devastou uma área de 70 mil metros quadrados, que a gente está denunciando no Ministério Público Federal, e aquela área dali travou a licença em relação a isso. E outras vitórias que a gente está conseguindo com o tempo, né? E agora vai para a Câmara, a gente vai lutar, a luta, na verdade, agora vai se tornar mais intensa para a gente não permitir essa verticalização de 12 andares na cidade, que a gente vê como não benéfica nesse momento. Agora, Lucas, a gente vê que você é um cara sempre atento a esses temas ambientais, está sempre preocupado com o avanço da especulação imobiliária. Você tem um histórico, inclusive, é assessor do deputado estadual Flávio Serafini, que também é um cara ligado às causas ambientais, mas a gente viu que agora você resolve se lançar na vida política partidária. Você já era filiado ao PSOL há muito tempo, mas decide botar a cara na janela para buscar uma cadeira na Câmara. Quais são as bandeiras que você defende? Evidentemente que essa causa da verticalização já é um tema, mas o que mais que você traz aí como bandeira de defesa para poder cativar o voto do eleitor? Nesse momento que eu sou candidato, eu tive que sair do gabinete do Flávio, né? Então, nesse momento, eu não estou no gabinete do Flávio.
E a gente, quais são as pautas principais? Assim, o que a gente vê na cidade é o seguinte: o metro quadrado de Cabo Frio é muito caro. Então, por isso, a especulação imobiliária é muito alta. Seja na região do Peró, nessa região do centro, Tamoios também. Então, a gente tem lutado contra grandes empresas, grandes corporações. Essa é a verdade. Talvez a nossa candidatura seja a única que enfrente as pessoas mais ricas e poderosas dessa cidade. Em relação à Ilha do Japonês, a gente conseguiu vitória contra a empresa. No Mangue da Ogiva, a gente conseguiu uma vitória contra a empresa. Vamos por etapas. Tá, okay. Aquela história do estacionamento da Ilha do Japonês, que aquilo ali era insuportável, caríssimo para você parar seu carro. Eles se tornaram, disseram que eram proprietários da Praia das Conchas, da Ilha do Japonês. Aquilo foi uma luta sua, quer dizer, ou do pessoal? Como é que foi isso, Lucas? Foi uma luta conjunta, né, de todo ativismo ambiental. O que a gente tinha reparado lá? Já tinha uma denúncia contra o estacionamento há muito tempo. E essa denúncia foi indo, né, no Ministério Público Federal. Depois a gente entrou com mais 6 denúncias, que deu embasamento para a ação civil pública do Ministério Público Federal. Uma dessas denúncias estava relativo ao SPU. E aí qual o problema? São 2 matrículas ali, né? Uma que é a privada e outra que é terreno de marinha. E esse terreno de marinha que é perto ali do Japonês, a empresa que cedeu para a empresa que estava lá, né? Porque agora a empresa não está mais, estava devendo mais de 17 milhões aos cofres da União. E uma das prerrogativas para você manter a questão da área é você pagar o imposto, né? Que nada mais justo em relação a isso. Então, uma dessas bases da ação civil pública fomos nós que provocamos, pelo gabinete do Flávio Serafini, pelo partido, pelos ativistas ambientais da cidade. Enfim, então toda a sociedade civil se manifestou. Hoje a empresa não está mais lá. Ô, Glória! E teve também um outro projeto bastante polêmico, que é ali chamado ali no Gamboré, onde pega Gamboa, Caminho Verde, Ogiva, um pedacinho do Peró, Cajueiro, que estava planejado ali construir um grande condomínio que teria shopping center, cinema, academia. 1.100 unidades. 1.100 unidades naquela região da Ogiva. O que a gente recebeu? É importante dizer isso, que a gente nunca fica mapeando. Ou seja, a gente sempre recebe denúncias dos próprios moradores, né? E a gente vai até para fazer essa investigação para entrar realmente na luta. Teve muito protesto ali, inclusive, muito, né? Protesto, naquela época, em 2022. E depois virou uma luta judicial. E essa luta judicial teve aqui em Cabo Frio, a gente venceu. Depois teve no Rio, os desembargadores votaram por unanimidade ao nosso favor. A relatora foi a Andréa Pachá. E depois foi para Brasília e a gente venceu novamente, né? Não cabe mais recurso ao empreendimento. Agora vai ter que tirar as manilhas, né? Estava desobstruindo o mangue, que é uma coisa que a gente está falando desde 2022, ou seja... Mas tem quem diga que aquilo não é mangue, Lucas, que acha que aquilo ali é um delírio seu. Eu me lembro, por exemplo, de ter alguns políticos dizendo que aquilo ali sempre foi uma área abandonada, cheia de lixo. É ou não é um mangue? É ou não é uma área de preservação ambiental? Então, isso é muito simples, né? A primeira coisa é que é uma coisa racional. Nunca vi um mangue brotar de uma salina de uma forma artificial. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Primeiro que aquela área é 900 mil metros quadrados. Tinham 2 salinas ali, Santos Dumont 1 e 2, quer dizer, Ipiranga 1 e 2, desculpa, e a questão do mangue. Então, essa região do mangue a gente conseguiu proteger, né? E não foi o Lucas que falou, foi o Mário Soares, que é professor do núcleo de manguezais da UERJ. Ou seja, veio aqui dar uma palestra sobre isso. Esteve com o Lula semana passada para a proteção dos mangues em Brasília, ou seja, uma das pessoas experts do Brasil inteiro, exatamente, que falou que aquilo sim realmente era mangue. E não só isso, né? Tem 2 tipos de mangue ali e o mangue estava realmente voltando a ser regenerado. Bom, aquilo ali então deveria ser transformado num parque de visitação, num centro de pesquisa, e não exatamente num condomínio para pessoas de alto poder aquisitivo, é isso? O nosso sonho é exatamente essa, né? Só que a prefeitura, a gente vai ter que ver como faria isso para tornar aquele terreno privado, do privado para o público, para de repente ser um avistamento de aves e tudo juntamente com a FRJ. Ou seja, a gente está falando de trazer ciência para a cidade, trazer pesquisa, fazer um turismo de qualidade. A gente fala tanto em turismo nessa cidade, mas por que a gente não faz um turismo de qualidade? Então, qual o turismo de qualidade que a gente tem? História, memória, a questão ambiental, o ecoturismo. Então, está tudo interligado. Se a gente quer potencializar a economia da cidade com emprego, renda de qualidade, a gente tem que fazer um turismo de qualidade e passa exatamente pela preservação da natureza, pela formação de novos guias, pela potencialização desses guias turísticos que já existem em Cabo Frio com trilhas ecológicas e essa questão da fauna e da flora que é muito rica na nossa cidade. Por um lado, Lucas, tem gente que acredita que você, embora tenha se defendido, acho que você é um ecochato, que você só faz reclamar, não traz nada de bom para a cidade. Pelo contrário, atrapalha os grandes empresários que querem gerar emprego e renda. Como é que você se defende desse tipo de acusação?
Isso é muito simples, né? A primeira coisa é que a gente não é contra parque aquático, contra empreendimento em algumas áreas da cidade, sei lá o quê. No entanto, em áreas verdes, áreas de proteção ambiental, a gente é radicalmente contra. A gente não quer permitir que um parque aquático, um resort de 532 unidades, se instale do lado da ilha do japonês. A gente é totalmente contra isso. A gente não quer permitir que um empreendimento de 1.100 unidades fique em cima de um manguezal, né, que você falar agora, é uma área alagável. É a primeira apêndice da Lagoa de Araruama. Ou seja, se você passar lá agora, tem várias espécies de aves. É o nascedouro da lagoa. Todo manguezal é um berçário, né? Ou seja, toda a vida que tem os oceanos hoje, tem 90% a 95% nasce no mangue. Por isso a proteção do mangue. Lei federal agora protege ainda mais os manguezais do Brasil inteiro. Então esse entendimento da ciência, né, da vida silvestre, as pessoas têm que ter essa consciência. Então a gente não é o ecochato, a gente, pelo contrário, a gente quer mais ciência, mais tecnologia, a gente quer mais emprego, mais renda, no entanto, de uma forma planejável, de uma forma sustentável. Tá, mas como fazer dessa forma sustentável, por exemplo? Sabendo que você está ligado aí, o pessoal aqui de Cabo Frio é muito mais conservador, embora a gente saiba que deputados como Renata Souza tiveram aqui mais de 1.000 votos, a gente sabe da força da Talíria também. Sim. Por aqui. Mas como convencer esse eleitor conservador que você merece uma das 17 cadeiras disponíveis lá na Câmara de Cabo Frio e que muitas delas já estão previamente definidas? A gente faz um apelo a toda a população nesse sentido da Câmara. Não existe prefeitura corrupta sem Câmara corrupta. Não existe isso. A gente pega uma das piores câmaras do estado do Rio de Janeiro. Uma Câmara que, quando tem um prefeito, é uma bajulação e continua as mesmas votações. Votação contra o plano de carreira dos servidores, contra a questão dos salários também dos professores, contra a transparência de empresa. Sabia disso, Renata? Na última votação, só um vereador votou a favor da transparência e todos os outros votaram contra. Então, realmente, é uma Câmara do fracasso, né? Essa Câmara é velha, tem pessoas que ficam lá há 10, 15, 20 anos, enfim. Então, realmente, é muito preocupante isso. Como candidato, a gente já trouxe... está fazendo mais articulação e sem o mandato, ou seja, sem o mandato do vereador, a gente trouxe mais emendas parlamentares que qualquer vereador da Câmara de Cabo Frio. A gente, nos últimos 2 anos, trouxemos mais de 7 milhões de emendas parlamentares do PSOL via Congresso Nacional ou da Alerj para a cidade de Cabo Frio. Eles entraram em que setores esses recursos? Esses recursos, principalmente em 3 setores, a questão da saúde, do meio ambiente e da educação. Quem foram os deputados? Os deputados, na época... se você pegar, eu vou trazer um pouco mais para trás, né? Tinha um Freixo que trouxe emenda parlamentar para o IFE, o Glauber que trouxe para o FRJ, o Freixo trouxe também para o Hospital da Mulher, a Renata Souza pela Alerj também trouxe para o Hospital da Mulher, a Talíria trouxe para a questão do Parque das Dunas agora R$1.600.000, o Glauber vai trazer 2 milhões de emenda parlamentar para Cabo Frio esse ano também, 1 milhão para a questão do IFE e mais 1 milhão para a questão da preservação ambiental. O Flávio Serafini trouxe agora uma emenda de R$80 mil para o mapeamento de todos os manguezais de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo para a proteção contra a especulação imobiliária. As pessoas não sabem disso, ou seja, vários parlamentares do PSOL estão trazendo recursos para a cidade de Cabo Frio e a gente tem potencializado e articulado essas emendas. Então, você está conseguindo fazer tudo isso sem mandato, sua expectativa é que, se o povo lhe conferir o voto e lhe der uma cadeira na Câmara, esse tipo de movimentação de articulação política tende a aumentar? Ou pode acontecer a acomodação também, né, Lucas? Quem nos garante que você não vai se acomodar e ser apenas mais um? De jeito nenhum, Renata. Uma coisa que a gente pode garantir para todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que estão vendo nos nossos olhos, é a questão de integridade de caráter e capacidade. Eu já estou há mais de 10 anos lutando por essas causas ambientais, né? Não sou candidato de temporada, né? Como 90% dos candidatos que estão colocados, ou ex-vereadores que estão tentando voltar agora à Câmara, ou ex-vereadores velhos que já têm mais de 10, 15, 20 anos de Câmara de Cabo Frio, e muitos deles ligados a várias máfias. Máfia da saúde, máfia do caça-níquel, máfia da especulação imobiliária, contratos com terceirizados fraudulentos, enfim. Em nenhum momento a gente será um vereador desse tipo. A gente quer ser um mandato combativo, a gente quer fazer articulação com o Congresso Nacional, com a Alerj para trazer mais recursos. A gente quer lutar também de uma forma regional. Você que está me vendo em Arraial do Cabo, em Búzios, São Pedro da Aldeia e outras cidades ao redor, a gente vai estar lutando na cidade de vocês também, com articulação ambiental. A gente quer lutar pela questão das escolas, das melhorias das escolas, que as escolas em Cabo Frio estão ficando aos pedaços. A questão da saúde, a gente quer ser a principal bandeira com a questão do meio ambiente, lutar pelos profissionais de educação, pelos profissionais de saúde.
Tem bastante também projeto em relação ao combate à fome na cidade, que muita gente nessa cidade passa fome, são pessoas invisíveis que são depois da ponte, então a gente vai estar lutando pelas pessoas oprimidas dessa cidade e a gente vai sim fazer a diferença nessa Câmara de Vereadores e prometo para você que a gente vai ser o melhor mandato da história da Câmara de Cabo Frio. Tá certo, então. Obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço a todo mundo e vamos que vamos, a vitória está muito perto. Pela primeira vez a gente tem 16 candidatos na nossa nominata, então a gente está muito forte e mais um pouco a gente vence essa eleição e a gente vai botar fogo no parquinho. Renata, e antes de me despedir, não posso deixar aqui de pedir o meu voto. Lucas 50 mil, para a gente mudar essa cidade, para fazer história. A gente está com material bom também, tem na internet, só seguir lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e pode falar comigo que a gente vai na casa da pessoa, a gente conversa com todo mundo, a gente está panfletando todo santo dia e a gente vai chegar lá. É isso. Obrigado a todo mundo. Valeu.